A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, no seu matrimônio, no seu namoro, você que é solteiro, que você esteja a comunhão com o Senhor Jesus, tá bom? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus acompanhe todos os dias da sua vida. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal aí ou não segue, te convido para você se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações e principalmente enviar para algum amigo ou em algum grupo que você esteja, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ter acesso à palavra de Deus, tá bom? Então pega a sua Bíblia, hoje nós vamos ler no Mateus, livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 41 até o 46. O título, Cristo, Filho de Davi. Então, vamos encerrar esse capítulo 22 agora, tá bom? Vamos juntos aprender do Senhor, que é a palavra, que é a nossa luz. E a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Vamos lá. Cristo, filho de Davi. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais, vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois lhe chamas Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Glória a Deus. Então, aqui se encerra o capítulo 22. Conseguimos enxergar no capítulo 22 que os fariseus, os homens aqui religiosos, eles sempre fizeram perguntas para Jesus, para deixar Jesus contra a parede, ou em outras palavras, para deixar Jesus, colocar o povo contra Jesus, ou Jesus contra o povo, para causar uma confusão ali nos seguidores de Jesus, mas sempre Jesus, com a sua sabedoria, tinha uma resposta sábia para sair daquelas questões que os homens invejosos, que os homens que queriam ver o mal dele, queriam trazer um mal para a vida dele. E Deus, dando sabedoria para Jesus, ele é a sabedoria, né? Jesus, Cristo é a sabedoria, é a palavra, é a luz. E ele sempre, sondando corações desses homens, viu que eles queriam ver o mal dele. Ele tinha um discernimento para isso. E aqui, nesse versículo 41 até o 46, como nós acabamos de ler, e podemos perceber pela leitura da palavra, que foi Jesus que agora fez uma pergunta para eles. Em todos os outros versículos aqui, no capítulo 22, até mesmo no livro mesmo de Mateus, conseguimos perceber muitas vezes eles fazendo perguntas para Jesus, para que Jesus respondesse e se complicasse nas suas próprias palavras. Mas agora, Jesus fez uma pergunta para eles. Do que eles pensavam, do Cristo, de quem ele era filho, e eles responderam dizendo que era de Davi. E Jesus disse: Então, mas como que ele é filho de Davi? E Davi em espírito chama ele de Senhor. E eles não souberam explicar. E o mais legal é no versículo 46. E ninguém podia responder a Jesus uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Glória a Deus. Então Jesus ficou livre de perguntas, de interrogatórios, de homens que não tinham
compromisso com a verdade, de homens que estavam querendo silenciar a verdade, porque Jesus é a verdade, o caminho, a vida, e ele estava ali ensinando, anunciando o reino de Deus. E esses homens, por inveja, por não quererem perder o posto deles, de homens que conduziam o povo até Deus, eles queriam acabar com Jesus de qualquer forma. Mas eles temiam o povo e Jesus, sempre com a sua sabedoria, conseguia sair dessas questões até o momento que Jesus falou: deixa eu fazer uma pergunta. E aí Jesus fez a pergunta e eles não souberam responder. E na nossa vida não é diferente, né? Passamos por situações que alguém quer nos interrogar, que alguém quer fazer perguntas, que alguém coloca nós em situações complicadas e querem manchar a nossa reputação, e querem acabar com a nossa história, querem mentir ao nosso respeito, falar alguma coisa que não é verdade ao nosso respeito, seja no trabalho, seja na família, seja na nossa vida social, né? No, na igreja que frequentamos. Mas se você olhar na Bíblia, não foi diferente com José, não foi diferente com Davi, não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com Moisés. Conseguimos enxergar esse modus operandi de pessoas que Deus levantou e de pessoas que queriam derrubar aquilo que Deus edificou, queriam arrancar a árvore que Deus plantou. Mas toda boa obra que Deus tem, que Deus começou na minha e na sua vida, não tem alguém que ouse, ainda que ouse se levantar contra você, mas o Senhor dará a ordem aos seus anjos para que te sustente pelas suas mãos, assim como está no Salmo 91. Então não tema a afronta do teu inimigo, porque aqui mesmo nós vimos que o Senhor falou para o Senhor: sente a minha destra, né, a minha direita, até que eu coloque os teus inimigos aos cabelos dos teus pés. E o Senhor sempre vai nos livrar de toda afronta do inimigo, de pessoas que se levantam contra a sua vida, contra a sua família, querendo travar, querendo barrar, querendo atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Eu fico tão feliz, gente, por ter contato com a palavra de Deus, por aprender da palavra de Deus, nas leituras da palavra, de tantas palavras e promessas que eu já ouvi numa igreja, sabe? De pessoas que, inspirada por Deus, profetizaram na minha vida. E o Senhor, no tempo da sua vontade, deu o seu cumprimento. E eu vejo que vale a pena você confiar nas mãos de Deus. Deixar o Senhor te conduzir em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e ainda que você passe pelo, ou nós, que passe pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Gente, volto sempre a dizer essas palavras, ela tem dois lados, né? Da pessoa que está passando essa dificuldade, assim como Jesus, ou a pessoa que é como esses fariseus que oprimem, que querem barrar a obra de Deus na vida de alguém. E fica aqui a pergunta: quem é você? Olha o estado da sua vida. Você tem atrapalhado a vida de alguém? Ou alguém está atrapalhando a sua vida? Faça essa análise na sua cabeça, na sua mente. Faça uma oração. Veja o que está acontecendo na sua vida. Se é alguém que está te atrapalhando, e se você tiver o Senhor como seu pastor, como seu ajudador, ele te ajudará a você vencer essa batalha. Mas se você é uma pessoa que está oprimindo alguém, a Bíblia ela
ela deixa muito claro, tem várias histórias de pessoas que se levantaram contra homens e mulheres de Deus, contra o povo de Deus. E essas pessoas opressoras se deram mal. Elas sempre perderam essas guerras, porque o Senhor que lutou essas guerras. Eu amo uma palavra que tinha um rei chamado Josafá. E ele era rei, né? E lá em Israel, ou Jerusalém, se não me engano, fazia parte ali do reino. E, e esse rei, Josafá, certa vez ele se encontrou numa situação onde se juntaram três reis, se não me engano, três reis, três povos diferentes, cercaram ele e iriam invadir a terra dele, ia tomar ali o povo dele, saquear tudo, matar todo mundo. Guerra, né, gente? E, e ali ele buscou ao Senhor, ele fez uma oração a Deus. E o Senhor falou com ele e disse: nessa guerra você não vai ter que pelejar. Eu lutarei por você. E é interessante que numa guerra os soldados pegam as armas, né? Nesse tempo ali era espadas, né? E o Senhor falou para eles: pegam os instrumentos, né? Pega lá a buzina, pega os instrumentos e façam louvores, louvem a Deus, porque essa guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por vocês. E ali o Senhor tomou um caminho ali naquela batalha, que em certo momento os homens, os três povos que estavam ali para guerrear contra ele, eles começaram a lutar entre eles, porque o Senhor colocou confusão entre eles. O Senhor tomou um caminho, enviou anjos lá também, salvo engano, mas o povo ficou louvando a Deus e os inimigos ficaram brigando entre eles. E assim é na vida daquele que Deus tem uma obra, uma promessa, e essa pessoa tem uma fidelidade com Deus. Se você é essa pessoa que tem fidelidade com Deus, Deus lutará por você nas suas guerras. O Senhor se levantará ao seu favor. Mas se você é uma pessoa que está contra a obra de Deus na vida de alguém, você infelizmente perderá essa guerra. Ou felizmente, porque você vai estar lutando contra o próprio Deus, contra a própria obra de Deus na vida de alguém. E a escolha é sua. Felizes são aqueles que estão do lado do Deus dos exércitos, do Senhor da justiça. Felizes são aqueles que guardam a sua sinceridade para com o Senhor, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito e praga alguma chegará na sua tenda. Glória a Deus. Fica com essa palavra, gente. O Senhor, depois dessa pergunta, que ele perguntou para os fariseus, nunca mais eles ousaram a perguntar alguma coisa para ele, segundo o que está escrito aqui na palavra, e assim o Senhor dará sabedoria para mim e para você, para falar com aqueles que nos perseguem, para falar com aqueles que querem atrapalhar a obra na minha e na sua vida. O Senhor dará discernimento, palavras de sabedoria. Senhor, não se espante se algum dia você fizer uma pergunta para alguém e se alguém nunca mais ousar te interrogar, ousar em te falar alguma coisa, porque a palavra da verdade manifestará na sua vida. Um beijo no seu coração. Envia para alguém esse vídeo. Tamo junto.